Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Peço perdão de cara pela minha voz, eu estou gripado, e pelo barulho aqui, porque está chovendo bastante nesse momento aqui na minha casa. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus, pura, santa e infalível. Por ela conhecemos a Deus e a nós mesmos. Como um espelho, ela nos revela quem nós somos e quem podemos ser quando vivemos de acordo com os preceitos do Altíssimo. Além disso, ela contém segredos, mistérios e tesouros a serem descobertos pelos que anseiam conhecer mais do Mestre Jesus e os seus ricos ensinamentos, por aqueles que vão atrás disso. Um exemplo é o Salmo 119, é o capítulo mais longo da Bíblia. Nós vamos começar estudando, porque a série que nós vamos começar hoje chama-se Tesouros Escondidos. E um dos tesouros é o Salmo 119. Os estudiosos chamavam o tesouro dentre os salmos. Outros também, estudiosos, chamam de o beabá dos cristãos, uma fonte de inspiração para louvor, amor, poder e uso prático da palavra de Deus. Como muitos dos salmos, queridos, ele tem o seu lado poético, porém ele é muito mais do que isso. É uma declaração de amor e profunda devoção à palavra, aos testemunhos, aos preceitos de Deus, destacando a felicidade daqueles que os guardam e buscam a Deus de todo o coração. Ele também expressa intensos e constantes pedidos de seres humanos fracos como a gente, dependentes, pelo poder, pelo favor divino sobre nós, para podermos viver uma vida reta, santa e fiel, em conformidade com a vontade de Deus, mesmo em meio às dificuldades. O salmo está estruturado da seguinte maneira, em 22 partes, 22 blocos ou 22 estrofes, cada uma começando com uma letra do alfabeto hebraico, não é? E no original, essa letra é a primeira de todas as frasezinhas, de todos os versículos, tá certo? Quando muda para a próxima, aquela outra letra vai ser, e obviamente isso não se repete no alfabeto português. Então vamos lá, o que ele fala? Quais são os temas principais desse salmo? Primeiro, a tal da bem-aventurança, da felicidade, felizes os que andam de acordo com a palavra de Deus, guardam e obedecem a sua palavra como guia, como conforto e fonte de vida para as suas almas. Depois, a palavra de Deus como um guia prático, um caminho para a sabedoria e para a vida prática diária. O que mais? Busca por Deus, um desejo intenso de se buscar a Deus de todo o coração e de não se desviar dos seus mandamentos. O que mais? Pedidos constantes de misericórdia, por apoio, por orientação. O salmista pede a Deus para abrir os seus olhos, para revelar os seus ensinos e vivificá-lo na sua palavra, bem parecido com o anseio de cada um de nós, não é verdade? E por fim, esse Salmo 119, fala sobre meditação, devoção e adoração, a alegria e o prazer em meditar nos preceitos divinos e adorá-lo constantemente. Bom, esse é o contexto do Salmo 119, então, bora lá, vamos falar sobre a letra Aleph, Salmo 119, os primeiros 8 versículos que dizem o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Salmo 119, de 1 a 8. Então, vamos lá, vamos destrinchá-lo, porque ele tem muitas lições preciosas, muitos ensinamentos para as nossas vidas. Verso 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Ou
Felizes os íntegros, os irrepreensíveis em seus caminhos, é o que diz outra tradução. O salmista declara que considera um elevado grau de felicidade o ser parecido com o seu Deus, que ele expressa em trilhar caminhos retos ou ser irrepreensível no caminho de Deus. Ele diz que isto é ser feliz. Feliz é ser parecido com o Pai. Como se ele dissesse isso: bem-aventurada a pessoa cuja vida tende a ser uma transcrição prática da palavra de Deus. Sim, porque na prática, a própria pureza em nosso caminho, em nosso andar, proveniente do Senhor, é uma bem-aventurança, é uma felicidade, quando o Senhor infunde em nós parte da sua natureza e vai nos transformando de passo a passo e nós vamos ficando parecidos com Ele, não é verdade? O fato de nós nos parecermos com Deus, nosso Deus e Pai, pelo poder transformador e regenerador da sua palavra, através da atuação do Espírito Santo, sempre traz alegria, a alegria da santificação e pureza de Deus sobre nós. Ainda mais quando nós vemos outras pessoas conhecerem a Deus através das nossas vidas, não é? Eu tive uma experiência ontem falando para um judeu sobre a pessoa de Jesus Cristo e de manhã falando para uma outra pessoa que não conhecia o Senhor Jesus. Então, como é bom quando nós podemos refletir a sua glória. Ainda que imperfeitos que nós somos, nós provamos momentaneamente da natureza eterna de Deus sobre o nosso ser. Verso 2, bem-aventurados, ele continua falando da bem-aventurança, da felicidade, os que guardam os seus testemunhos ou obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. O Senhor Jesus Cristo declara lá em João capítulo 14, verso 23, aquele que me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morar. Felizes, bem-aventurados, os que agem assim de verdade. Pai, Filho e Espírito Santo vem fazer morada nele. E as consequentes bem-aventuranças dessa doce e poderosa presença serão sentidas e vividas por este discípulo fiel. Quantas vezes nós estamos orando e nós sentimos a presença do Senhor doce sobre nós e aquilo nos enche. Como é bom, como é feliz quem tem essa oportunidade de viver momentos com Deus, momentos às vezes inenarráveis, como Paulo, né, o apóstolo, teve, que ele falou que a língua dele não podia expressar o que ele viveu, né? Imagina, queridos, que bem-aventurança, seres impuros como nós, pecadores, passarmos a ser propriedade e morada de Deus neste mundo. Esta é a promessa dele. Saber que essa felicidade é possível, faz diferença, e traz esperança para que possamos ser pessoas melhores. E aumenta o nosso amor e a nossa fé no nosso querido Pai, porque a gente fica dizendo como o Senhor pode olhar para nós e nos dar tamanha bem-aventurança, né? Tamanha bondade do Senhor. E o próprio Jesus anuncia, né, quando ele iniciou o reino de Deus, quando ele anunciou o reino de Deus, ele começa falando do quê? Das bem-aventuranças, de uma alegria possível, disponível, falando aos seus discípulos, das poderosas promessas para seus seguidores. O que ele disse? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os puros de coração, os pacificadores, os que choram e até os que são perseguidos por causa da justiça. E se esses discípulos, nós, formos autênticos, de verdade, nós receberemos grande prêmio, conforme ele expressou. Nós seremos consolados ou saciados, alcançaremos misericórdia, herdaremos o reino eterno, veremos a Deus e seremos chamados seus filhos. Bem-aventurado você que entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e vive com Ele, é o que diz esse salmo maravilhoso e, né, em espelho com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Aí o verso 3, e estes, né, bem-aventurados, não praticam o mal, não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Veja aqui o verbo praticar e o verbo andar. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Todos nós sabemos que nossa natureza é pecaminosa, a nossa carne. E nós a combatemos através do novo nascimento, do conhecimento da palavra, a obediência à palavra, pelo Espírito Santo, o processo da santificação que se inicia quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor
e que continua ao longo de todas as nossas vidas até um dia estarmos diante do Senhor. Todos nós cometemos pecado, até que na glória eterna nós vamos ser santos como o Senhor Jesus Cristo é. Então, por isso é importante esse verbo, não é? Praticar. Estes bem-aventurados não praticam a iniquidade, ou seja, não vivem na prática do pecado, não gostam disso. Quando pecam, se arrependem, vão aos pés do Senhor Jesus Cristo, pedem perdão, não é? E da mesma forma fala, aqueles que andam em seus caminhos. Então, vale essa questão de praticar tanto para o mal, quanto para o exercício constante do bem. Ao praticarmos uma comunhão mais estreita com o nosso Senhor Jesus, desfrutaremos mais e mais da alegria de sermos filhos do nosso Deus zeloso por nós. Assim como aqueles que praticam o mal acabam se afastando. E aí nós dependemos que o Senhor, pela sua misericórdia, nos traga de volta. Quanto mais avançada a nossa santificação, mais intensa será a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade em Deus, pois a presença de Deus nos é mais próxima e mais eficaz. Um cristão descuidado, presta atenção, ele é salvo, mas não desfruta da alegria e do melhor, do chantilly, da cereja do bolo da vida com Deus. Ele é resgatado e amparado, mas não tão feliz quanto ele poderia ser. Então, faça isso, querido, deixe os seus caminhos maus, peça a Deus para te curar, para Deus te libertar, para te sarar a sua alma, para perdoar os seus pecados e te trazer intensamente para os seus caminhos. Verso 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Ou, em outra tradução, tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Um dos propósitos da lei de Deus é o nosso aperfeiçoamento. Por isso, seus desígnios devem ser aprendidos, degustados, meditados, incorporados em nosso dia a dia. Diz a palavra que eles são doces como mel, luz para os nossos caminhos. Por isso, queridos, devemos aprender a praticar a adoração a Deus com diligência, percorrermos o seu caminho com paciência. Diz Hebreus capítulo 12, verso 1, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Ele nos conduzirá pela sua bondosa e poderosa mão. Mas não adianta querer andar muito depressa se não estivermos no caminho certo, não é verdade? Alguns prestam a Deus um serviço negligente, uma espécie de obediência relapsa e desinteressada. Funciona apenas para pedir, a relação com Deus funciona apenas para pedir bênçãos ou cantarolar canções, mas carece de compromisso. No final desse texto nós vamos falar sobre isso. Estes pouco desfrutam da bem-aventurança dos servos fiéis e diligentes. Por quê? Porque prestam pouco atenção nas coisas de Deus. Tudo é muito rápido, tudo é muito superficial. Cuidado para que a sua fé não seja rasa. A construção da nossa fé, na verdade, queridos, passa não só pelo nosso destino, que é a pátria celestial, mas pelo aprendizado e crescimento ao longo da nossa jornada. Por isso o Senhor permite que muitas vezes sejamos provados, para que a gente possa curtir aquele momento, entender como Deus nos protege, nos guarda, nos livra, não é? E eu falo assim, escrevi isso, vai se dar bem lá no céu aquele que viveu o céu antecipadamente aqui na terra, que teve uma comunhão com Deus, se agradou da presença de Deus, esteve tempos diante dele, com ele, amando a sua presença. Para este, não será nada estranho ou novo, mas sim muito mais intenso e real. Vamos para o verso 5. Diz o salmista, oxalá, tomara eu, se os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Ou, meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Queridos, esta é uma oração que ela é interessante, eu chamei uma oração que é um suspiro. Ela é um suspiro de fraqueza, de pesar, por se julgar, não viver da maneira como Deus gostaria, como uma maneira que agrade o coração de Deus. Se os meus caminhos fossem dirigidos, tomara eu, oxalá, não é? Em nossas próprias forças, queridos, não conseguimos guardar os estatutos de Deus como desejamos.
mas ainda assim, humildemente, ansiamos por fazê-lo. Como resolver essa equação, então, já que não podemos com o nosso braço, mas ansiamos, não é? Através da oração, ainda que num suspiro. Nesse caso, vale mais o profundo desejo do coração do que a nossa própria incapacidade. O Senhor olha para o nosso coração e vê o quanto nós queremos andar mais na sua presença, mesmo que cometendo pecados e sendo impuros. Muitas vezes nós temos esse desejo, assim, Senhor, me ajuda a viver de verdade a tua palavra. Quantos de nós, queridos, já estivemos em vales profundos, em tempos de luta, de pecado, e suspiramos essa prece de uma maneira real, não é? Tomara fossem firmes os meus passos para que eu vivesse de acordo com a sua vontade. O Senhor vai em nosso socorro e nos resgata. E Ele ouve essa oração. Se eu pudesse agradar o meu querido Jesus, observando a sua vontade, o Senhor vem e cumpre o desejo do nosso coração. E ainda para o final, verso 6. Então, se isso acontecesse, eu não ficaria confundido. Ou outra tradução, não teria do que me envergonhar, meditando eu nos teus testemunhos, nos teus mandamentos. Como é bom, querido, como é bom não andar em confusão, como é bom saber qual caminho seguir, não ficar confundido, diz ele aqui, saber quais as atitudes tomar, quais pensamentos permitir e quais pensamentos evitar, quando falar e quando recolher as nossas palavras, quando calar. Os mandamentos do Senhor nos dão discernimento, entendimento, sabedoria. É o que diz o Salmo 19. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas corretas. São mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja o favo. São uma advertência para teu servo. Grande recompensa tem aqueles que os cumprem. Verso 7. Render-te-ei graças, diz o salmista, com integridade de coração, à medida que aprender teus justos juízos. O reconhecimento e a gratidão são duas faces da moeda chamada louvor. Reconhecimento e gratidão, que humildemente depositamos as nossas moedas de louvor aos pés do único Deus. Quanto mais aprendemos dele, mais o invocamos e somente a ele expressamos os mais sinceros elogios de exaltação do fundo das nossas almas. Não é? Por isso que ele fala render-te graças com integridade de coração. Essa atitude, essa postura ativa em Deus o seu propósito criador de que todas as criaturas foram feitas para o louvor da sua glória. Então nós nos juntamos a todas as criaturas, a todos os seus filhos, criados em todas as épocas e todos os tempos, e o louvamos e o adoramos. Então ele gentilmente se volta para nós e nos molda para sermos dia a dia, sobrenaturalmente, mais parecidos com os seus desejos, seus caminhos, seus pensamentos. E ele termina o verso 8. Cumprirei os teus decretos. Aqui ele já não falou mais de bem-aventurança, de coisas distantes, ele afirma, cumprirei os teus decretos, mas não me desampare jamais. O Salmo, queridos, se encerra com uma passagem de louvor e gratidão para o compromisso, né? Parte do louvor e gratidão para um compromisso sério e verdadeiro. Sim, muitos, mas muitos mesmos, só ficam na primeira parte. Louvar, cantar, agradecer, é muito bom isso. Mas o salmista ousa dizer, cumprirei os teus decretos, ou seja, quero e vou andar em teus caminhos. Isso chama-se compromisso. No entanto, ele sabe que sozinho jamais conseguirá. Então ele suplica, não me desampare jamais. Ele suplica pelo amparo infalível do Pai, que não rejeita um filho fiel. Este é o Salmo 119, do verso 1 ao verso 8. Ouça de novo, medite, tem muita riqueza, este é um tesouro. E eu queria falar, querido, só para encerrar, vemos uma evolução importante do primeiro verso, da alegria, da bem-aventurança, passando pelo suspiro, pelo gemido genuíno que deseja ser igual a Cristo, até a tomada de resolução, de decisão. Eu seguirei a Cristo com toda a minha alma. Tem um caminho aí, você percebe? Entendemos, queridos, que o reino de Cristo manifestou e ele promete entregas de alegrias e delícias, sem comparação, mas entendemos que o acesso a esse reino eterno é sério e exige compromisso.
Em qual estágio você se encontra? Você já conheceu as delícias do reino de Deus? Já teve acesso? Já conhece o Cristo vivo? Teve os seus primeiros contatos com o reino? Ou talvez você esteja no estágio que já ouviu e entendeu a sua palavra, está abrindo o seu coração, já soube das boas novas, do perdão para os seus pecados, já provou da sua salvação, teve um encontro com o Senhor. Feliz e bem-aventurado você é. Mas saiba, querido, você que está me ouvindo, se você será ainda mais feliz, mais bem-aventurado e mais visitado, preenchido e realizado ao se comprometer de corpo e alma com o seu Criador e Senhor como verdadeiro discípulo de Cristo que você pode ser. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tesouro que é o Salmo 119. São 8 versículos, mas que trazem tanta riqueza, Senhor. Nós queremos, Senhor, ouvi-lo, Senhor, meditar, guardar estes valores na nossa alma para, Senhor, sermos sim bem-aventurados, felizes. Senhor, nos momentos de vale, queremos gemer, chorar na Tua presença para que sejamos ouvidos. Tomara que eu andasse nos caminhos do Senhor, aí eu não seria confundido. E que, Senhor, mais do que tudo, possamos fazer como o salmista propôs, que possamos dizer, eu quero andar na presença do Senhor, cumprirei os Teus decretos, quero que o Senhor não me desampare, me puxe pela mão, Senhor, me conduza pelos Teus caminhos, e assim, Senhor, serei plenamente bem-aventurado e feliz. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, aos seus queridos, suas famílias, seu trabalho, a obra das suas mãos, que o Senhor nos enriqueça em tudo, Senhor, e que a sua palavra seja luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor trouxe, estamos de volta, vamos trazer uma palavra toda semana que vem tem mais desse tesouro que é o Salmo 119, não deixe de assistir, reparta, compartilhe com pessoas que você entenda que possa ouvir e que Deus abençoe a sua vida. Curta aí, assine o nosso canal, põe o sininho lá para você ouvir uma palavra e que você possa ser abençoado a cada dia. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Amém.